Prontinho. Bem, queridos, renovando as mais e melhores boas-vindas. Para mim é sempre uma alegria encontrá-los e muitos de vocês, como o pobre do Levi, reencontrá-los. O Levi daqui a pouco já pode pedir música no Fantástico, né, Levi? Então é muito bom, Ruth, Gerlene, tantos outros aqui que já sofreram comigo, né, em disciplinas anteriores. Mas eu separei, queridos, a aula de hoje, como eu sempre faço, mas tenho feito ainda mais intensamente isso durante esse período de aulas remotas. Eu separei a aula de hoje para que conversemos sobre como é que vai ser a disciplina, Karen, como é que a gente vai trabalhar com ela, quais são as características, quais são os temas, como é que serão as provas. Então, tudo isso é o nosso andar de hoje. Mas eu queria começar agradecendo a vocês. Eu quero começar com essa palavra de gratidão. Eu sei que vocês têm ótimas opções de professores na universidade e fico muito lisonjeado, muito feliz, acho que muito vaidoso mesmo de tê-los aqui. Para vocês terem ideia, nós somos 60, né? Vocês são 60 alunos matriculados na turma. Isso é motivo de muita felicidade, porque eu sei que são vários professores da disciplina. Então, se vocês me escolheram, eu fico bastante feliz. Por favor, não precisa dizer que escolheram só porque era o horário AB, que é o melhor horário e tal. Não precisa disso. Eu prefiro dormir, né, com a ilusão de que foi por mim mesmo. Então, para mim, a primeira palavra que queria dirigir a vocês durante esse novo semestre é de gratidão, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui, de saber que estaremos juntos durante todo esse semestre. Então, como eu falei, eu reservei a aula de hoje para que nós conversemos sobre como é que vai ser a disciplina, quais são os temas da disciplina, como é que nós vamos levar a disciplina em todos os seus aspectos. Eu queria começar aproveitando aqui, estou vendo Jamile, seja muito bem-vinda, Jamile, é muito bom lhe conhecer. E aí, queridos, eu quero deixá-los muito à vontade mesmo, esse é o meu estilo, para, se desejarem ligar a câmera, fiquem muito à vontade, é ótimo vê-los. Se você achar que não, também não há problema algum, você estando aqui, prestando atenção, participando da aula, isso para mim já está excelente, tá bom? Vocês nunca me verão obrigando vocês a isso. Participem da aula ou pelo chat ou pelo microfone. Não, Rafael, eu não gosto de usar o microfone. Manda pergunta, participação pelo chat, eu estou sempre atento aqui a ele. Para mim, o que importa é estar em sala, Roberto, participando, tirando as dúvidas, conhecendo a disciplina da forma mais conveniente, da forma mais agradável a vocês, tá bom? Então, eu tenho uma preocupação muito grande, já tinha durante toda a minha carreira como professor, mas agora, no período que nós estamos vivendo, eu tenho uma preocupação muito grande pelo bem-estar de vocês, pela tranquilidade na condução da disciplina, que vocês estejam bem na condução da disciplina. Então, esse é um dos pontos que eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Para mim sempre é muito bom vê-los, né? Muitas vezes conhecê-los, a gente está vivendo esse período diferenciado de aulas remotas, mas acima de tudo eu quero que vocês fiquem à vontade para participarem da aula. Ô, Janine, um abraço grande para ele, sempre falo com ele. Né? Ele até me disse, me mandou uma mensagem dizendo: Rafael, eu queria muito ser seu aluno, mas como a turma de processo Pena 1 ela será presencial, não dá para mim ainda. Mas se Deus quiser, no semestre que vem, a gente se encontra de novo. Gosto demais do Roberto. Queridos, então, fiquem à vontade, Jamile e todos os demais, para ligarem a câmera ou não, mas a única coisa que eu peço é isso: se dediquem, participem. Quanto mais perguntas, para mim, melhor. Eu adoro aula participativa, conversada, para que a gente possa sair daquele monólogo que é um monólogo que não é muito legal, nem para mim, nem para vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, eu não gosto de perder muito tempo
Me apresentando, meu nome, como vocês sabem, é Rafael Mota. Eu sou professor da universidade já há alguns anos, tanto das disciplinas de penal como de processo penal. Sou também professor da faculdade Ari de Sá, lá também tenho disciplinas de processo penal, e também sou assessor de um desembargador no Tribunal de Justiça. Então, eu tenho essa vivência prática também no Tribunal de Justiça, e sou egresso da Unifor. Na verdade, mais do que egresso, Lívia, minha carreira acadêmica toda foi na Universidade de Fortaleza, é minha alma mater, tenho muito orgulho da Universidade de Fortaleza. Fiz graduação, Jamile não era nem nascida quando eu entrei na graduação, depois fiz especialização em processo penal na Unifor, depois mestrado em Direito Constitucional na Unifor, e finalmente o doutorado em Direito Constitucional na Unifor. Durante esse ano, 2021, como eu estava achando pouco uma pandemia global, Jamile, eu resolvi fazer um pós-doutorado, estou fazendo um pós-doutorado esse ano, que é inclusive no Rio de Janeiro, né, para ficar um pouco mais fácil, né? A minha mãe diz, meu filho, não tinha nada mais fácil para você fazer no meio da pandemia, mas era um pós-doutorado que era um sonho que eu tinha de fazer e os astros se alinharam e deu certo esse ano, depois de uma seleção árdua que tive que me submeter ano passado, um pós-doutorado em Ciências Militares, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na SEMI, no Rio de Janeiro. Já estou aí na fase final, termino no final desse ano, mas a gente tem que estudar sempre, né? E eu dizia, quando eu terminei o doutorado, eu disse, eu nunca mais quero fazer nada na minha vida de estudo, já estou no pós-doutorado e já vou fazer um outro ano que vem. Então, realmente, a gente nunca deve dizer nunca. Inclusive, eu queria começar por isso. É muito complicado, Tomás, a gente desejar as coisas. Eu dizia muito que eu queria muito dar aula de bermuda e havaiana. Faz um ano e meio que eu estou dando aula de bermuda e havaiana e já não aguento mais. Né? Hoje eu botei até uma calça, só em estado de protesto. Tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja. Queridos, então, esse sou eu, não gosto de falar mais do que isso, é o ponto mais importante de que sou um orgulhoso egresso da Universidade de Fortaleza, e para mim é um orgulho muito grande ser professor da Universidade de Fortaleza. E vou fazer, Stephanie, um doutorado dura só 4 anos, né? Foram 4 anos e meio de graduação, depois 1 ano e meio de especialização, 3 de mestrado e 4 de doutorado. Uma coisa simples. Né? No meio do caminho do doutorado, você tem certeza que você vai ficar doido. No final do doutorado, você fica doido mesmo, aí você realmente, né, já não tem mais sanidade para nada, aí depois melhora. Mas são 4 anos. São 4 anos. E no nosso caso, do programa de pós-graduação em Direito da Unifor, nós temos um orgulho muito grande, não sei se vocês sabem, Camila Augusta, a aula começa às 19 horas, tá certo? É importante que a senhora saiba disso. O programa de pós-graduação em Direito, ele recebe nota da CAPES, parecida, de 1 a 7. Na verdade, os programas de pós-graduação, independentemente de que área seja, ele vai receber de 1 a 7. Não existe, Rafaela Mechará, nenhum programa de doutorado no Brasil nota 7 em Direito. E nota 6, só existem 8 no Brasil. E desses 8, no Norte e Nordeste, o único que recebeu nota 6 foi a Unifor. Então, a Unifor ela é o melhor curso de doutorado do Norte e Nordeste, está entre os 8 melhores do país. A gente tem muito orgulho disso. Ter isso na nossa casa, né, na nossa universidade, é uma alegria muito grande. E são 16 disciplinas. Camila Augusta, se você não quer levar carão, você chega na hora, né? Querido, só para os desavisados, isso é uma brincadeira. Camila é uma amiga muito querida, né? Mais querida ainda é o esposo dela, um dos grandes amigos da minha vida. Então, minha queridíssima Camilinha, seja muito bem-vinda. Eu estava só enrolando aqui o povo, esperando você chegar. Camila, assim como o Levi e alguns outros, vão ganhar um lugar no Reino dos Céus. Camila já vai para a 3ª disciplina comigo, né? E isso é realmente um quadro de acesso aí para ter acesso ao Reino dos Céus. Queridos, então, eu recomendo, viu, Rafa? Eu não podia perder a oportunidade de fazer esse
essa propaganda, terminou a graduação na Unifor, façam alguma especialização, nós temos excelentes especializações, parte para o mestrado, parte para o doutorado, é muito importante, e vocês terão, repito, um dos melhores cursos do Brasil, está na nossa casa, e isso é o próprio CAPES, ligado ao Ministério da Educação, que vai dizer isso. Queridos, então sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula hoje é para conversar um pouquinho sobre o que é a disciplina que nós vamos ter esse semestre, como é que a gente vai trabalhar com essa disciplina. Eu vou já ouvir o Roberto, mas eu queria só deixar claro que a nossa perspectiva, a estratégia da universidade, eu conversei com a professora Catarina agora há pouco, né, eu estive na universidade agora há pouco, realmente é de que a gente siga na nossa turma, Levi, em aulas síncronas até o final do semestre, tá certo? A Unifor está sendo muito cuidadosa nessa volta às aulas presenciais. E o que foi que ela fez? Ela reservou uma turma de cada disciplina por turno para ser uma turma presencial. Essa turma ela só tem 20 alunos matriculados. Por exemplo, a minha turma de processo penal 1, que no horário é F, Camila foi minha aluna, Levi foi meu aluno nessa turma, e outros aqui também, está sendo presencial. Eu queria até deixar já esse aviso. Eu moro muito perto da Unifor, então eu acredito que nós não teremos atraso, porque eu vou à Unifor na tarde EF, dar a aula de processo penal 1 e venho para casa para dar a vocês a aula aqui pelo MITS. Acredito que nós não teremos atraso. Caso aconteça, porque lá eu termino a aula sempre 15, 10 para as 7 e venho a casa para a nossa aula. Caso em algum dia eu perceba, Lívia, Tomás, João Henrique, que eu vou atrasar no deslocamento por algum motivo, eu aviso pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu vou até disponibilizar aqui também o link do grupo. Roberto, pode falar, querido, por favor. Desculpa não ter lhe ouvido de imediato. Boa noite, professor. Vou abrir aqui a câmera. Eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta voltando à graduação. Você termina, no meu caso, se eu terminar a graduação, eu tenho que fazer primeiro uma pós-graduação, não posso ir para o mestrado logo direto, não? Ótima tua pergunta, é muito boa, porque é uma dúvida que eu tinha quando eu me formei. Pós-graduação é um gênero, e aí nós temos dois tipos de pós-graduação. Uma pós-graduação lato sensu, que são as especializações e aperfeiçoamento e MBA, e as pós-graduações estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. Qual é a diferença de uma para outra? As especializações, Roberto, tendem a ser mais focadas do ponto de vista prático. Então, você vai ter uma especialização em processo civil, em processo penal, é uma coisa um pouco mais prática, normalmente uma pegada mais para o mercado mesmo. Os mestrados e doutorados têm uma pegada um pouco mais teórica, mais acadêmica, mais profunda. Então, essa é a diferença básica que a gente tem. Não, você não precisa fazer uma especialização para ter acesso ao mestrado e doutorado, né? Você pode partir direto para o mestrado. A única obrigatoriedade é que o doutorado exige o mestrado, é o único requisito, né? Mas quando você termina, aí você vai dizer, Rafael, o que você acha mais conveniente? Faço especialização, faço mestrado? Depende muito da tua pretensão, tá certo? Eu acho que o ideal é partir logo para o mestrado, é um curso mais longo, mais pesado, mas que te dá um título mais encorpado, digamos assim. E principalmente para aqueles que têm a pretensão de vir para a academia ser professores. Aí, se você disser, não, Rafael, mas eu já estou consolidado no mercado, eu atuo, por exemplo, já em determinada área, eu queria só ter um conhecimento um pouco mais vertical sobre uma determinada área. Te dou um exemplo, conciliação, né, com a resolução de conflitos ou processo civil. Aí a especialização ela é muito mais interessante, né? Então, depende muito dessa perspectiva que você tem de pretensão. Sendo objetivo, eu terminaria a graduação e já emendaria no mestrado, e aí depois já no doutorado. Tá? E aí depois, por exemplo, eu tenho vontade, Jamil, de fazer uma especialização, até cheguei a pensar nisso seriamente, a Unifor tem uma especialização em segurança cibernética, que é uma área que eu estudo no meu doutorado e no meu pós-doutorado.
Aí você depois pode fazer uma especialização focada numa área específica. Ok, professor. Eu já sou graduado pela Unifom em Educação Física, fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na época, né, há 20 anos atrás, e tenho um mestrado que eu não fiz na Unifor, também na minha área, Gestão em Futebol. E agora, quando eu comecei a fazer direito, aí eu penso depois entrar direto no mestrado, entendeu? Até porque o tempo, ele vai um pouquinho contra mim, né? Que eu já passei dos 50 anos. Então, eu não queria perder muito tempo, queria ver se eu já, terminando o curso, eu já fazia um mestrado em seguida, né? E no currículo, eu posso colocar que tem um pós-graduação, outra graduação, não sei se isso aí serviria pelo menos para informar, né? E também o outro mestrado que eu tenho. Mas, enfim. Eu não concordo muito, Roberto, aí eu vou pedir máxima venha para discordar de que você tem muito tempo, que já está cansado, que já está muito tarde para fazer. Não existe isso, não. O tempo é o tempo que a gente faz e sempre é tempo, e não existe isso, não. Tire isso da sua cabeça. Porque eu já estou. Não é por isso que eu recomendo que você faça logo o mestrado. Eu acho que vale a pena, até porque você já tem uma bagagem acadêmica, eu partiria logo para o mestrado. Não é porque você tem 50 Não, quando eu anos, que digo sempre assim, é tempo. o tempo também não é o tempo só da idade, é porque eu trabalho muito, né? Então, assim, eu queria ganhar tempo, certo? Aproveitar melhor o tempo. Aproveitar Né? melhor o tempo, Eu partiria logo para o mestrado. Né? é. Realmente o mestrado. E repito, como a gente tem essa facilidade de ter. Porque a perspectiva é muito diferente, Alberto, aí, só pegando o gancho aí da tua pergunta, quando eu me graduei em julho de 2000, né, na Unifor. Nós tínhamos, Jamília, um curso de mestrado em Direito na cidade e só, acabou, que era o da Federal. Hoje nós temos 6 cursos de mestrado e 2 de doutorado. Nós temos 2 da Unifor, que é o profissional e o acadêmico, o da Federal, o da Cristos, temos o da Unicet, 5, na verdade, de mestrado, e os 2 doutorados, Federal e Unifor. Então, a gente acaba tendo melhor gama de possibilidades hoje, então, mais do que nunca, é melhor aproveitar isso. Na minha realidade, eu fiz logo uma especialização, porque eu me graduei em julho, comecei a especialização em agosto. Eu não quis parar e aproveitei logo. E depois que eu entrei no mestrado. Então, por isso que hoje, eu acho que a gente tem essas facilidades, a gente vai ter isso. E sim, Ruth, é verdade, sim. A especialização ela é muito mais voltada para a prática, quer dizer, deixa eu te dar um exemplo, Ruth. Terminou a graduação, você está trabalhando já no escritório, na área de direito de família, e você quer ali verticalizar teu conhecimento no direito de família, aí a especialização cai com uma luva, é um curso excelente de pós-graduação para você fazer. Mas aí você quer ter uma vivência um pouco mais ampla do direito, uma visão mais profunda, mais acadêmica, aí o mestrado, sobretudo o mestrado acadêmico, ele vai ser mais adequado. O importante é estudar sempre, se aprofundar sempre. Assim, eu não estou dizendo isso de outro motivo, vou terminar agora no final do ano um pós-doutorado, já estou pensando no outro para fazer no ano que vem, assim a gente vai seguir sempre, tá bom? E aproveitar, e aí acho que a gente tem uma grande vantagem, que é termos tudo isso da nossa universidade, né? Então isso acaba sendo uma vantagem muito grande. Queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso semestre. Então, só lembrando, realmente, a perspectiva que a gente siga, Sérgio, no sistema remoto durante todo o semestre. A gente vai seguir efetivamente durante todo o semestre com isso. Não temos aí uma perspectiva de que a gente possa, ainda este semestre, levar a nossa turma para o presencial. Então, é importante que a gente tenha isso até para a gente poder se programar. Repito, nossas aulas começarão às 7 horas, eu tenho condição de vir da Unifor, do horário EF, que eu estou ministrando presencialmente na Unifor, para a minha casa sem atrasos. Eventualmente, no caso de atraso, eu comunico a vocês pelo nosso grupo de WhatsApp. Eu coloquei aqui de novo no chat o link de acesso do nosso grupo. Eu queria falar um pouquinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela,
Para os que já conhecem, é o mesmo sistema do semestre passado, mas para os que não conhecem, eu queria mostrar um pouquinho o AVA, né, essa ferramenta tão legal que a gente tem, tão útil, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui. Então, eu estou aqui no AVA da nossa disciplina, tá certo? 57884, né? E o nosso conteúdo é um conteúdo muito interessante. As disciplinas de processo penal 1 e processo penal 2, elas dialogam muito entre si. São disciplinas que dialogam bastante entre si. A ponto de quase tudo que a gente viu no semestre passado, a gente vai voltar a discutir, voltar a ver e comentar nesse semestre, além de agregar novos conteúdos. Tanto assim é que os livros, Jamile, de processo penal são volumes únicos. Né? Então, o livro que você usou o semestre passado, ele não terminou. Né? Terminou o semestre, não terminou o livro, exatamente porque o mesmo volume vai ser utilizado por nós esse semestre. Então, quais são as unidades, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar em processo penal 2? Primeiro, nós vamos falar na unidade 1, é uma unidade muito objetiva, a gente vai vê-la em uma única aula, que é a próxima quinta-feira, os chamados atos de comunicação do processo. A gente vai falar sobre citação, vai falar sobre notificação, a gente vai entender quando é que a gente vai fazer a citação, como fazer essa citação, com que objetivo, com que formalidades, tudo isso a gente vai ver nessa primeira unidade. Ou seja, o juiz tem um ferramental ativo para dar ciência do que acontece no processo, e esse ferramental é o que nós vamos conversar na quinta-feira. O livro é gigante, Stephanie, mas esse semestre a gente vai dar um fim nele. Esse semestre esse bicho aí acaba. Tá? Na semana que vem, a gente já entra na unidade 2, aí nós vamos percorrer em algumas aulas, que é o estudo das provas no processo. As provas no processo representam esse grande recheio que compõe o processo. Quando eu falo de recheio, eu estou dizendo o seguinte: o processo, e aqui vale para o processo civil, para o processo penal, para o processo do trabalho, ele é um instrumento que visa convencer ao julgador de algo. No processo, o julgador se debruça sobre um evento, se debruça sobre uma circunstância, pode ser um contrato de trabalho, pode ser um contrato civil, pode ser um crime, onde ele vai verificar se aquele evento aconteceu e qual é a resposta que ele deve dar àquele determinado evento. As provas, esses instrumentos probatórios, eles são fundamentais porque eles vão reconstruir na cabeça do julgador, eles reconstroem na cabeça do julgador essa determinada verdade. Então, nas provas, eu vou construir esse ferramental para saber efetivamente se devo ou não reconhecer a existência daqueles fatos. Então, trazendo para a nossa realidade do processo penal, aquele juiz, ele não presenciou a lesão corporal, ele não presenciou o roubo, ele não presenciou o estupro. Ele não assistiu o evento, ele não viu o evento. Então, o que ele faz? Ele reconstrói todo esse evento na sua cabeça a partir das provas produzidas no processo. Tanto é que havia uma expressão antiga, hoje ela vai sendo ressignificada de alguma maneira, de que o que não há no processo, o que não está no processo, não está no mundo. Porque esse processo tem que conter essas provas. Daí porque essa unidade é uma unidade tão importante, para que a gente possa perceber, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender quais são, Ruth, as ferramentas que o juiz tem à sua disposição. Então, a gente vai falar de inquérito, de interrogatório, a gente vai falar de testemunha, de prova pericial, a gente vai falar de uma prova muito popular dos últimos anos, sobretudo na finada de Lava Jato, que era a colaboração premiada, a gente vai falar de infiltração de agentes policiais, ou seja, que ferramentas eu tenho para provar se aquele evento, de fato, aconteceu. Depois a gente chega na unidade 3, né, que é uma unidade super legal, é uma unidade que a gente vai revisitar muitos dos conceitos já aprendidos em um momento anterior da disciplina, que são os procedimentos criminais. Vocês sabem, desde a época, Levi, da teoria geral do processo, passando por processo civil 1, quem foi meu aluno em processo civil, processo penal 1,
semestre passado me ouviu falar isso várias vezes durante o semestre, que o processo é uma sequência ordenada de atos. Esta unidade aqui dos procedimentos, ela vai mostrar que sequência é essa. Se o processo é uma sequência ordenada de atos, que sequência é essa? Que ordem é essa? Então, eu vou mostrar para vocês nessa unidade 3 diversas receitas de bolo. Olha, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Você tem tantos dias para fazer isso, depois você tem tantos dias para fazer aquilo. É uma unidade super legal, porque ela não é necessariamente difícil. Não vou apresentar grandes e novos conceitos. O que a gente vai fazer nessa unidade é organizar na sequência adequada o processo como um todo. E mais ainda, a gente vai ver, Roberto, que não há uma única forma de organizar isso. Existem diversas formas. A maneira que eu organizo um processo lá no juizado especial é diferente da maneira que eu organizo um processo no Tribunal de Justiça ou no Tribunal do Júri. Né? Tudo isso é matéria aqui que a gente vai levar algumas aulas. Por exemplo, uma das grandes unidades, um dos grandes temas dessa unidade, é uma das mais interessantes unidades, temas do semestre, que é o estudo do Tribunal do Júri. A gente vai conversar sobre o Tribunal do Júri nessa unidade. Depois a gente avança para a unidade 4, unidade um pouquinho mais objetiva, a gente vai falar das nulidades, quais são os atos que geram nulidades no processo, a gente vai falar de nulidade absoluta, nulidade relativa, comparar com atos que são considerados meramente regulares. A gente vai ver isso na unidade. Vamos, Jovelino, muito voltar para o processo penal 1, sobretudo nessa unidade de procedimentos. A gente vai falar de inquérito, localizar o inquérito, localizar a ação penal. A gente vai trabalhar muito com isso. E aí, aproveitando só aqui o gancho da tua pergunta, isso vale para todos vocês, eu sempre conduzo o processo penal 2, Jamile, como uma disciplina que, além de apresentar novos conteúdos, ela também serve de uma excelente plataforma, Samuel, para que a gente possa revisitar e revisar alguns conceitos. Vocês estão terminando praticamente as disciplinas obrigatórias de penal e processo penal. Existe a disciplina de processo penal 3, mas é uma disciplina facultativa, ela não é obrigatória. As disciplinas obrigatórias elas estão terminando agora. Então, nada melhor do que a gente ter a oportunidade, em determinados momentos do semestre, de fazer uma revisão, por exemplo, sobre dosimetria de pena, ou uma revisão sobre a ação penal, ou o que vier a ser necessário. Então, vamos ter a unidade 5 das sentenças, a gente vai entender as características da sentença absolutória, características da sentença condenatória, como é que cada uma delas se posiciona, e aí nós chegamos nas duas últimas unidades, que são praticamente juntas, que representam a matéria mais importante do semestre. A gente vai ver isso já na última parte do semestre. A partir lá de outubro, a gente vai conversar sobre os recursos e as ações de impugnação. Então, veja o que nós vamos ver aqui. Há uma decisão, essa decisão eu não gostei, eu não aceitei, eu entendo que ela está equivocada, que ela está errada. Que instrumentos recursais nós temos no processo penal? É isso que a gente vai ver nessa unidade. Então, a gente vai aprender cada um dos recursos processuais penais, entendendo quando podemos utilizar, com que características podemos utilizar, e vamos ver também as chamadas ações de impugnação autônomas, habeas corpus, mandato de segurança e revisão criminal. Sobretudo o habeas corpus. Para vocês terem ideia, nós vamos ter uma aula, que é uma aula super gostosa, que é uma aula onde a gente vai entender a origem histórica do habeas corpus. Como é que esse habeas corpus foi sendo construído no direito colonial, no direito imperial e mesmo no direito republicano brasileiro. É uma aula bem legal. E com isso a gente encerra o semestre lá no finalzinho de novembro, começo de dezembro, tá? Esse é o nosso conteúdo do semestre. Eu queria mostrar para vocês têm aqui o link para o acesso à aula, eu também disponibilizei lá no nosso grupo de WhatsApp, na descrição do grupo, o link para facilitar um pouquinho a vida de vocês. E nós temos aqui esses módulos, que são módulos de apoio que eu criei. O que acontece? No ano passado, quando nós de repente nos vimos em aulas remotas, para ajudar, para colaborar, para dar um reforço aí nos conteúdos, eu gravei algumas videoaulas e criei, Amanda, um canal de YouTube
para mim foi uma dificuldade, eu não gosto muito desse protagonismo tanto, eu adoro o anonimato, mas eu achei que era importante fazer isso, e criei um canal do YouTube, um nome muito criativo, vocês jamais pensariam nesse nome para o meu canal, chama-se Professor Rafael Mota, né, um nome inacreditavelmente criativo. Eu levei, na verdade, Jamile, foi algum tempo que eu levei para batizá-la, porque eu queria uma coisa diferente, uma coisa assim que vocês nem imaginassem. E acabou que deu certo, né? Eu tô com 27 mil visualizações no canal. Lá vocês vão encontrar tanto as nossas aulas síncronas, né? Então, as aulas síncronas aqui eu subo para o canal, para que vocês tenham acesso mais fácil do que eu simplesmente disponibilizar um link e tal. Me dá muito trabalho porque eu subo para o canal, depois boto o link no Ava, mas eu prefiro fazer assim, porque ficará mais fácil para que vocês possam ter acesso a isso. Tá? Mas também no canal, o que a gente vai ter efetivamente é um conjunto de videoaulas, né? Com pequenas videoaulas. Obrigado, Samuel, fico feliz por isso. E para facilitar, o link dessas videoaulas, elas estão aqui nesses grupos, nesses módulos. Então, por exemplo, atos de comunicação do processo. Eu já coloquei aqui, ó, são 2 pequenos vídeos que vocês têm lá, médios vídeos, não tão pequenos, ó. Esse aqui tem 10 minutos, então vocês vão ver aqui o supra-sumo, o essencial nessa videoaula sobre uma parte dos atos de comunicação. Então, é um material que me deu um certo trabalho, porque no ano passado, em paralelo às nossas aulas, eu estava gravando esse material, mas foi bem bacana porque ele serve como uma pré-aula, quer dizer, a gente vai ver, por exemplo, quinta-feira, ato de comunicação. Você assistindo, Jamile, esses 2 videozinhos aqui, você já tem uma noção do que a gente vai ver em aula, já chega com uma noção construída, a gente tem nossa aula síncrona aqui, onde a gente vai ver efetivamente o que interessa, os pontos mais importantes. E quando chegar perto da prova, eu já vou falar das provas, a gente vai ter efetivamente um material até para fazer uma revisão, caso isso venha ajudar. Então, eu, para facilitar, já dividi aqui em temas, ó, por exemplo, provas. Existe uma videoaula sobre teoria geral das provas, exame de corpo de delito, né? Procedimentos, veja, júri eu dividi em 2 aulas, procedimento do juizado especial 2 aulas, temos aqui as nulidades também, e nesses módulos vocês também acham os slides, ó, slides que a gente vai usar de nulidade. Eu não uso slide em todas as aulas, mas as que eu uso, slides sobre procedimentos, decisões penais, olha, recursos, por exemplo, aqui vocês vão ter 2 videoaulas sobre a teoria geral, 4 sobre apelação, 2 sobre recurso em sentido estrito e 3 sobre recurso especial e extraordinário. E por aí vai. Além disso, né, eu vou colocar neste módulo aqui, ó, aulas gravadas 2021.2 links, os links para as nossas aulas síncronas. Elas estão sendo gravadas, eu vou subir para o canal do YouTube e vou disponibilizar toda quarta-feira de manhã, já vai estar aqui o link disponibilizado, e na sexta-feira de manhã o link disponibilizado. Então veja o que é que vocês têm. Fora a nossa aula síncrona, vocês têm todo o conteúdo replicado em videoaulas, né? E vocês vão ter, até mesmo no canal, as aulas dos semestres anteriores que eu não apaguei. Então, eu preferi deixar lá, que pode servir de base, de referência para vocês. Então, não falta material, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as provas. A AV1 e a AV3, a AV1 e a AV3, elas serão feitas por mim. Eu vou já divulgar aqui as datas. E vocês as encontrarão aqui, ó, em provas, avaliações. Tá? Então, como é que vai funcionar? A AV1 vai ser entre os dias 21 e 23 de setembro. A AV2, 19 e
e 21 de outubro, e a AV3, 7 e 9 de dezembro. A AV1 e a AV3, ou seja, a primeira prova do semestre e a última prova do semestre, é uma prova que eu vou elaborar, que eu vou aplicar através do AVA. Ela será composta por 2 questões subjetivas, que somadas valem 5 pontos, e os outros 5 pontos serão ou itens de falso e verdadeiro, ou questões de múltipla escolha. Tá? Então, a AV1 e a AV3, nessas datas, 21 e 23 de setembro e 7 e 9 de dezembro, serão provas que eu vou elaborar. A AV2, a exemplo do que vocês já tiveram no semestre passado em processo penal 1, é uma prova no estilo daquela prova colegiada, que ela é feita pela universidade, eu não elaboro a prova, ela é feita e corrigida pela universidade, e são 20 questões de múltipla escolha nessas datas aí, 19 e 21. Sempre a primeira data se refere à primeira chamada e a segunda data à segunda chamada. Então, a primeira chamada da primeira prova é dia 21 de setembro, a segunda 23 de setembro, e assim por diante. Então, a AV1 e a AV3 eu faço. E como é que ela é? A primeira chamada são 2 questões subjetivas e o resto são itens objetivos, e a segunda chamada é toda subjetiva. E a AV2, por isso, o asterisco, ela é elaborada pela universidade, dentro de um banco de questões da universidade, repito, nos mesmos termos e moldes que vocês já fizeram, Karen, Samuel, Gabriele, em processo penal 1, semestre passado. A gente vai manter a mesma estrutura de avaliação para esse semestre, e como nós temos uma perspectiva de que a gente vai seguir em aulas remotas, toda ela vai ser feita através de regimes remotos, naquele sistema prova fácil, que vocês já usaram no semestre passado, já conhecem bem, sabem trabalhar muito bem com ele. Então, não se assustem, serão provas tranquilas. A segunda prova, que é uma prova que, repito, eu não consigo elaborar, né, uma elaboração feita pela universidade, mas eu sempre antes faço uma revisão, a gente tem uma aula de revisão dedicada a nos preparar bem para essas provas. Tá bom? Essas datas, a princípio, estão confirmadas, não devem sofrer qualquer tipo de mudança em relação a isso. Um outro aviso, eu não sei se vocês estavam sabendo ou estavam lembrando, né? É importante que saibamos que nós vamos ter em setembro uma folga, né? Uma espécie de... Já coloquei, Jamile, já está no nosso grupo. Uma espécie de spring break, né? Em setembro, do dia 6 ao dia 10 de setembro, nós não teremos aula, será um feriado. Vocês devem se recordar que no primeiro semestre, por força de toda essa crise sanitária que nós estamos ainda vivendo, né, infelizmente, nós não tivemos carnaval. Né? Então, aqueles feriados do carnaval foram deslocados agora para setembro. Então, durante essa semana de setembro, a gente vai ter essa folga. É por isso que eu estiquei um pouquinho mais a prova da AV1, porque a gente vai ter essa semaninha aí de folga no começo de setembro. Eu queria falar agora com vocês um pouquinho sobre livros, né? Eu queria falar um pouco sobre livros. Veja só, todos vocês aqui já utilizaram livros de processo penal na disciplina anterior de processo penal 1. Como eu falei agora há pouco, é um volume só, um volume único. O semestre acabou, mas o livro não acabou. Vai acabar esse semestre. Rafael, eu já usei já estava gostando, me dei bem, segue com ele, não tem problema nenhum. Mas se você quiser mudar, eu vou falar aqui, ou algum de vocês que não tenha efetivamente bem se adaptado
algum tipo de livro específico, eu vou conversar aqui sobre alguns deles, tá? O primeiro deles é o livro do professor Renato Brasileiro, né? O livro do professor Renato Brasileiro de Lima. É um livro muito bom, né? Não sei se foi esse que a Stephanie disse que é grande e não terminou ainda, né? Realmente é grande, né? São mais de 2.000 páginas, ele é gigante, mas ele é muito didático, né? Ele é muito didático, ele é muito feliz nas explicações, são explicações muito bem construídas. O professor Renato tem uma experiência muito grande de sala de aula, então ele acaba trazendo isso para o livro dele, então acaba sendo uma referência muito boa. Eu, pessoalmente, gosto muito para estudar, para preparar minhas aulas, os livros do professor Renato Brasileiro. Tá? Uma outra referência também que é legal é o livro do professor Guilherme de Souza Nucci. Também é um livro bem legal, que a gente tem acesso. O professor Guilherme de Souza Nucci é desembargador criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma experiência extraordinária do ponto de vista prático e professor, doutor da área, livros tanto de penal quanto de processo, recomendo bastante. Também, um livro que eu gosto muito é o livro do professor Eugênio Pacelli de Oliveira, né? Em especial, na nossa disciplina, o capítulo dele sobre provas é muito bem construído, é muito didático. Tá? É um livro muito, muito didático. Uma outra referência, essa é muito útil para aqueles que estão pensando em concursos públicos, ele acaba tendo uma pegada para concurso bem legal, é o livro do professor Nestor Távora, né? Ele tem uma referência aí bem legal para concurso, também muito didático, né? Um livro que a gente acaba tendo essa referência. Um outro livro, né, que a gente vai ter a indicar para vocês é o livro do professor Gustavo Badaró. Eu gosto muito da obra dele, é um livro que tem um pouco menos de tempo de mercado que os outros, mas não é por isso que ele deixa de ser uma boa referência. Ele é professor da Universidade de São Paulo, de processo penal, e acaba tendo essa referência. Tem um também que eu pessoalmente gosto bastante, acho muito didático, só porque eu sempre me confundo aqui onde é a letra dobrada, é por isso que eu estava pesquisando. É o livro do professor Daniel Colite, muito didático mesmo. Eu considero um dos mais didáticos que a gente tem hoje no mercado tratando de processo penal, né? Realmente um livro extremamente didático, traz toda a nossa disciplina de uma forma muito legal. Também temos o livro do professor Aurélio Lopes Júnior. Então, veja que não faltam opções. O que importa é estudar, é escolher um deles, né? Se está em dúvida, pega ali um determinado tema, por exemplo, citação, lê por um ou dois desses livros, ou três, uma página, 2 páginas, Jamile, para ver qual desses livros te dá a melhor familiaridade, um diálogo mais legal com o conteúdo. Né? Nós temos a maioria desses livros que eu passei, se não todos, eles estão na biblioteca online, né? Então acabam tendo uma facilidade maior de acesso. Tá? Eu normalmente faço a chamada no finalzinho da aula, tá certo? Eu faço a chamada pelo nome de vocês aqui na lista. Eventualmente, se alguém entrou por outro e-mail ou por outra coisa, eu pergunto, mas ordinariamente, para não ficar aquela coisa de ter que chamar nome por nome, eu aproveito que o nome de vocês está aqui e faço a chamada, lembrando que ainda a gente vai fazer sempre a chamada, mas ela ainda não vale para fins de reprovação, já que a nossa turma é uma turma remota ainda. Queridos, era isso. Tá? Hoje eu não vou fazer chamada, a gente na quinta-feira, eu repito, hoje eu tirei o dia para a gente conversar, definir mais ou menos como é a disciplina, nos conhecermos um pouquinho. Eu lamento muito a gente não estar juntos, não estar perto, mas tenho certeza que está mais perto do que nunca. Eu tenho muita esperança de que no próximo semestre a gente já volte para o regime presencial,
tá? Hoje eu tive a felicidade gigantesca de receber a minha segunda dose da vacina, né? Então, assim, isso nos dá uma esperança muito grande de que logo, logo chegará a todos e a todas e a gente vai ter superado isso através da vacina dos cuidados, né? Realmente eu estou muito satisfeito com isso, né? Foi a única vez que a minha hipertensão me ajudou em alguma coisa, tá bom? Raíssa, eu acho difícil, né, que a gente vá para o presencial, eu te confesso, né, porque nós somos quase mais de 60, então seria uma dificuldade de segurança sanitária muito grande, porque veja, mesmo que a gente contabilize, né, que muita gente já tomou a primeira dose, mas ainda vai tomar a segunda, e ainda tem aí 15 dias depois da segunda para ter a segurança necessária, então a gente vai realmente, eu acredito levar o semestre todo da forma remota. Mas eu prometo a vocês, quem não foi meu aluno, fica aqui a promessa, e quem foi meu aluno, por favor, não me desminta, de que eu não tenho, gostaria muito de ser aqueles professores que a gente eu tive vários que são engraçadíssimos, né? Que a aula fica leve e tal. Eu não consigo ser piadista, não sei contar piada. Eu contando piada é um desastre, né? Absoluto. Mas eu também vou fazer de tudo para que a nossa aula não se configure como um exemplo do artigo 122 do Código Penal, Sérgio, que você lembra bem, induzimento a auxílio ou instigação ao suicídio. Então, nossa aula vai estar entre o 122 e um show de humor, né? Qualquer coisa nesse espaço aí. Vou fazer o possível para que a nossa disciplina seja uma disciplina leve e agradável. Tragam dúvidas. Rafael, eu vi tal coisa e não entendi, vi tal coisa e me lembrei do nosso conteúdo. Quanto mais vocês participarem, melhor. Jovelin, nós não temos monitor nessa disciplina, infelizmente. E nós vamos seguir a ordem, Stephanie. Primeira unidade, depois a gente segue a ordem, tá? A primeira unidade a gente vai vê-la em uma única aula, que é a próxima aula, e aí depois a gente segue com as outras unidades, aí essas sim são mais encorpadas, a gente vai ver em mais de uma aula. O nosso tema de quinta-feira são os atos de comunicação processual, a gente vai falar de citação, notificação e intimação, e na semana que vem a gente começa com as provas no processo penal, tá? Queridos, eu comecei agradecendo a vocês, para mim, repito, é motivo de muita alegria saber que diante de todos os professores que vocês tinham a possibilidade de fazer a disciplina, me escolheram. Eu vou me dedicar ao máximo para honrar essa escolha de vocês e para fazer valer a pena essa escolha de vocês. E eu queria também terminar com uma palavra que eu tenho trazido para minhas turmas, porque tem me ajudado a mim pessoalmente, que é, com toda a dificuldade, com todos os sinões, Amanda, a gente tem seguido em frente, né? Imagina se a gente tivesse parado em março do ano passado, esperado tudo isso passar, quanto a gente teria perdido, né? O fato é que a gente já venceu 3 semestres nesse formato, 2 deles, inclusive, praticamente 100% em formato remoto, e a luz no fim do túnel já está aí um pouquinho mais perto, então vamos acreditar que juntos, compartilhando esse momento, a gente vai vencer mais um semestre. Eu tenho certeza que será uma disciplina muito respeitosa, mas ao mesmo tempo agradável, muito bacana. Repito, fica aqui minha palavra de gratidão por vocês terem me escolhido, né, para encarar esse semestre, e vou me esforçar ao máximo para que a nossa aula seja a melhor possível. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Porque, repito, eu tinha essa aula para a gente definir tudo que a gente tem que definir administrativamente, que aí, quinta-feira, é só processo penal na veia, com força e direto. Tá bom? Perguntem, tragam as dúvidas, aproveitem esse material que eu preparei lá no AVA. Alguma dúvida, alguma coisa? Eu fiquei curioso em saber quais são as outras disciplinas que o senhor dá também. Eu tenho Penal 3 e Processo Penal 1. Né? Penal 3 e Processo Penal 1. Tá bom? Queridos, um beijo gigantesco. Até quinta-feira, se Deus quiser. E aí a gente, quinta-feira, repito, ato de comunicação do processo, a gente vai falar de citação, notificação. Um beijo grande a todos e até quinta-feira, para a gente continuar, de fato, o nosso semestre. Boa noite.